A paz do Senhor, em nome de Jesus, Shalom Adonai. Eu sou o apóstolo Dom Caetano Ben José, apóstolo da Igreja Quântica Apostólica Mundo Feliz, em nome de Jesus, uma igreja que tem 47 membros virtuais numa página virtual do Facebook, onde para você ser considerado um abençoado pela igreja, basta você colocar um joinha. Se você disser curtir, sim, para Jesus, você é considerado um filho de Deus, uma pessoa convertida. É claro que o reino de Deus não é apenas conversão, mas é conversão, batismo, imposição de mãos para a recepção do batismo com o Espírito Santo, discipulado e carreira da fé, guardando a carreira no final. Temos aqui na palavra de Deus a prisão de Paulo. Paulo estava em Cesareia e foi a Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, estava pregando e muitos estavam crendo. E, repentinamente, vieram judeus vindos da Ásia e agarraram a Paulo. Diz lá em Atos 21, versículo 27, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Timóteo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgaram que Paulo o introduzira no templo. Amém? Pai eterno, agradecemos por esses 3 versículos da tua palavra e não sabemos quanta sabedoria teu Espírito Santo pode trazer a nós por esses 3 textos tão pequenos, mas tão cheios da tua inspiração, da inspiração do teu Espírito Santo. E te agradecemos, rogando que abra nossas mentes, os nossos olhos, os nossos corações para a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou aqui usando uns tampões para o ouvido, porque eu sou músico, e eu sou músico mais ou menos desde 5 anos de idade, quando comecei a aprender a tocar flauta doce com uma prima minha, a filha mais nova de um dos meus tios. Por causa de ser músico há muito tempo, eu tenho ouvidos muito sensíveis. E também por ser profeta do Senhor, eu escuto o tempo inteiro as almas das pessoas. Às vezes eu preciso tampar os ouvidos para me ater àquilo que o Espírito Santo tem me dito e para ouvir melhor os anjos. Os anjos do Senhor costumam falar ao nosso espírito diretamente. As almas dos nossos irmãos, tanto aqueles que estão convertidos quanto aqueles que ainda precisam de conversão, falam às nossas almas e assim também às nossas mentes. Paulo foi um apóstolo que ora se afirmava como sendo o menor dos apóstolos, porque não havia conhecido o Senhor Jesus, enquanto antes da morte e da ressurreição, e outras vezes
dizia que era o maior dos apóstolos. Provavelmente ele dizia isso porque tinha conhecido o Senhor em glória, transfigurado após a ressurreição. Eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, também com o apóstolo Apolo, da palavra de Deus, porque foram pessoas que conheceram o Senhor Jesus e foram chamados para o apostolado após a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus me levou a um lugar na eternidade para me entregar o evangelho quântico apostólico pentecostal que eu venho informar para vocês aqui. O apóstolo Paulo também é aquele irmão que dizia para as igrejas: vede como construís, pois a rocha é Cristo. Não importa se Pedro, não importa se Paulo, não importa se Apolo, não importa quem fundamentou os alicerces da vossa fé. A rocha sobre o qual estáis edificados é o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, veja bem como constrói. Eu estou gravando esse texto hoje para falar a respeito do reino do anticristo. É um assunto muito controverso, é um assunto que os crentes normalmente evitam, porque requer que se fale do pecado e do homem do pecado. Uma personagem que a Bíblia coloca sempre como estando em oculto e para ser revelado nos últimos dias. Não houve um anticristo até que comece os últimos dias. O que nós vemos na Bíblia é que muitas pessoas se investiram contra o Espírito Santo de Deus e se tornaram muitos anticristos. Ora, o próprio Senhor Jesus disse que o Espírito da verdade, que ninguém podia conhecer senão o Pai Celestial, que seria enviado pelo Senhor Jesus no batismo com o Espírito Santo, na imposição de mãos para o batismo com o Espírito Santo, que nós vemos em Atos 2 e também mais tarde em Atos 19, como sendo mencionado pelo próprio apóstolo Paulo, indispensável. Ou seja, no evangelho quântico pentecostal, nós pregamos essa necessidade. A conversão, o batismo nas águas, a imposição de mãos para o batismo com o Espírito Santo de Deus, o discipulado, ou seja, o ensino segundo o Espírito Santo de Deus da palavra de Deus, e por fim, acabar a carreira e guardar a fé como crente, não se tornando um espírito do anticristo. O Espírito Santo nos lembra das coisas que estão na palavra de Deus. O Espírito Santo justifica e afirma cada um dos versículos da Bíblia, deixando claro que o espírito do anticristo e aquilo que move os diversos anticristos no mundo sempre será fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ou seja, cada termo bíblico encontra a inspiração no id de Deus, no Pai Celestial, naquele que tudo criou e tudo fez. Encontra a menção no nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu apóstolos e nos mandou a pregar o Evangelho para homens e mulheres, e é lembrado pelo superego de Deus, ou seja, o superpoder de Deus, a superpersonalidade da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo em pessoa. Quando alguma ideia surge da mente humana,
normalmente ideias desobedientes, ideias rebeldes, ideias que podem estar repletas da intenção humana de ser útil para o Senhor, mas que fogem da ordem do Pai, da concordância do Filho e da lembrança do Espírito Santo. Ou seja, você vai ver na Bíblia, por exemplo, muitas irmãs que eram donas de suas casas e, por isso, muito usadas por Deus para manterem suas casas igrejas. De outra forma, você nunca vai ver na Bíblia essas irmãs sendo chamadas de pastoras ou apóstolas. Há uma concordância na Bíblia que é um mistério sagrado. Nós não conseguimos discernir o que traz tamanha coesão para a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nenhum versículo discorda do outro. É como se Pai, Filho e Espírito Santo, pessoalmente e o tempo todo, trouxessem a cada palavra da Bíblia a paz, o amor do Senhor e a virtude do seu próprio Espírito Santo. Hoje, nós temos que muitas denominações por aí se esqueceram da simplicidade do Evangelho e de imitar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus louvou mulheres durante a sua vida, dizendo que Marta era um exemplo da pessoa que quer fazer demais e que Maria, por ficar ali parada ouvindo o Senhor, tinha uma parte sendo acrescentada que jamais lhe seria tirada. A parte de mulher virtuosa. Não há na palavra de Deus nenhuma proibição para que as mulheres trabalhem. Nós vemos as juízas, como a juíza Débora, no período dos juízes. Nós vemos as filhas de Manassés exigindo a sua herança e recebendo a sua parte. E nós vemos diversas irmãs virtuosas na palavra de Deus. Mas, da nossa parte, não inventaremos chamar as pessoas de nomes que não existem na Bíblia. Na Bíblia, cada verbo é flexionado exatamente como Deus o falou. Elohim é um plural masculino. Não poderá se dizer que Deus é fêmea. Pastor é um substantivo masculino. Não poderá se dizer que pastor é fêmea. Apóstolo, igualmente. Ou seja, tende em vista que todos seremos julgados na eternidade. Aqueles que são pastores e apóstolos haverão de julgar até mesmo os anjos. Mas anja não tem na palavra de Deus. Amém? Antes que qualquer pessoa venha alvoroçar-vos, lembre-se, não seja como aqueles que diziam que um grego havia contaminado o templo, porque haviam visto Paulo junto com Timóteo.